Imagine um homem, não um rei que nasceu no poder, nem um general com um exército lendário o apoiando desde o início. Apenas um homem de origem humilde, que foi seminarista e depois um revolucionário assaltante de bancos. Como um homem assim consegue comandar uma das maiores nações da Terra? Como ele dobra a vontade de milhões, transformando um país vasto e gigantesco em um império pessoal construído no medo e em um culto de personalidade inabalável? Esta não é apenas uma história de política. É um mistério profundo e sombrio da natureza humana, poder e controle. É a história de um homem que se autodenominou Stalin, o Homem de Aço. Seu domínio sobre a União Soviética era absoluto, um nível de controle tão total que parece quase ficção. Cada fábrica, cada fazenda, cada jornal, cada escola e, em última instância, cada mente deveria ser uma extensão de sua vontade. Ele era retratado como uma figura paterna, um estrategista brilhante, um deus vivo que segurava o destino da nação em suas mãos. Mas por trás dos pôsteres e dos grandes desfiles, uma realidade diferente estava se formando. Uma realidade de sussurros em corredores escuros, de batidas na porta no meio da noite e de um silêncio que era mais pesado e aterrorizante do que qualquer grito. A questão central que ecoa pela história não é apenas o que ele fez, mas como um indivíduo conseguiu orquestrar um sistema tão vasto e terrivelmente eficiente em sua brutalidade. Que mecanismos ele implementou para garantir que seu poder não fosse apenas incontestável, mas aparentemente eterno? Não estamos falando apenas de manobras políticas. Estamos falando de um domínio psicológico sobre 170 milhões de pessoas. Ele não apenas comandava seus corpos, ele visava conquistar suas almas, remodelar seus próprios pensamentos e lealdades, até que a linha entre o Estado e o indivíduo começasse a se dissolver. É um quebra-cabeça que os historiadores tentam montar há quase um século. Nesta jornada, não apenas recontaremos os fatos que você pode encontrar em um livro didático. Vamos mergulhar nas sombras, explorando os paradoxos e as verdades perturbadoras por trás da máscara de ferro do stalinismo. Veremos o homem, o mito e a máquina que ele construiu. Esqueça o que você pensa que sabe. A história é mais sombria, estranha e complexa do que você pode imaginar. Estamos prestes a entrar no coração de um dos regimes mais formidáveis e assustadores do século XX. Prepare-se, porque as respostas que encontrarmos podem mudar a maneira como você vê o poder para sempre. Como pode um líder ser responsável pela morte de milhões de seus próprios cidadãos e ainda assim ser lamentado por muitos como um grande herói quando morre? Quando Stalin morreu, em 1953, noticiários mostram multidões de pessoas chorando nas ruas, tomadas por uma dor genuína. Este não foi um reinado de terror que durou alguns meses caóticos. Foi uma reestruturação sistemática e de décadas de uma sociedade inteira. Seu propósito não era apenas governar, mas controlar, monitorar e expurgar. Os métodos eram tão insidiosos quanto brutais. Era sobre controlar a própria narrativa. A história foi reescrita e fotos eram alteradas. O objetivo era criar uma nova realidade. Um mundo fechado onde a verdade do partido era a única verdade. Bem-vindos ao Rota Incomum, o canal onde pegamos os caminhos menos trilhados da história para desvendar conhecimentos que te fazem pensar. Então, o que exatamente vamos descobrir nesta jornada? Começaremos onde a história realmente começa, no caos pós-Revolução Russa e na morte de seu líder icônico, Vladimir Lenin. Sua partida em 1924 não deixou um sucessor claro, mas um vácuo de poder. Nesse vazio, surgiram várias figuras ambiciosas, incluindo o brilhante intelectual e estrategista militar Leon Trotsky. Mas foi o secretário do partido, Joseph Stalin,
quieto e discreto, quem, no fim das contas, o superou a todos. Investigaremos a partida de xadrez política que ele jogou. Um jogo de alianças, traição e ambição implacável que abriu seu caminho para o poder absoluto. Em seguida, dissecaremos a própria ideia do stalinismo. Foi uma evolução natural do comunismo, como Lenin e Marx idealizaram, ou uma perversão monstruosa dele? Analisaremos os princípios fundamentais de seu governo, o conceito de socialismo em um só país, a centralização extrema do poder e a criação de um culto de personalidade bizarro e abrangente. Usaremos analogias simples para explicar como essas ideias complexas se traduziram em políticas reais que afetaram cada pessoa que vivia na União Soviética. Este é o projeto da máquina que ele construiu, e vamos examinar cada parte dela. A partir daí, enfrentaremos as brutais consequências desse projeto. Exploraremos os infames planos quinquenais, a industrialização forçada que transformou a URSS em uma potência global, mas a um custo humano assustador. Viajaremos ao coração sombrio da Grande Purga e do sistema Gulag, onde milhões foram silenciados para sempre. Mas não vamos apenas listar estatísticas. Olharemos para as histórias pessoais, o impacto humano dessas políticas, para entender o verdadeiro preço da visão de Stalin. Também examinaremos a poderosa máquina de propaganda que trabalhou incansavelmente para esconder esses horrores e projetar uma imagem de um paraíso operário próspero para o resto do mundo. Finalmente, faremos uma pausa para refletir sobre o legado dessa era. Como o stalinismo moldou o século XX e a Guerra Fria? Que controvérsias e debates ainda cercam seu governo hoje entre os historiadores? Exploraremos diferentes perspectivas e desafiaremos você a pensar criticamente sobre como tal regime pôde surgir. Isso é mais do que uma aula de história. É uma exploração dos extremos da ideologia humana, um conto de advertência sobre a sedução do poder absoluto e uma busca pelas verdades surpreendentes e muitas vezes ocultas que jazem logo abaixo da superfície da história oficial. Vamos começar nossa investigação. O ano é 1924. A União Soviética é uma nação jovem e caótica, nascida das chamas da Revolução. Seu líder, Vladimir Lenin, está morto. Imaginem a onda de choque que isso causou no país. Lenin era mais do que um político. Ele era o próprio símbolo da Revolução. Sua morte foi um momento de profunda crise. A pergunta era simples: e agora? O futuro de uma nação estava pendurado por um fio. No rescaldo imediato, não havia um único herdeiro aparente. Em vez disso, uma liderança coletiva foi formada. Mas à espreita estava o secretário-geral do partido, Stalin. Ele controlava a máquina do partido. Ele era o burocrata supremo. Stalin estava capturando o partido por dentro. Após a morte de Lenin, a luta pelo poder se intensificou entre Trotsky e Stalin, dois homens com visões opostas para o futuro do comunismo. Trotsky, o intelectual e criador do Exército Vermelho, defendia a revolução permanente. Stalin, o político, promovia o socialismo em um só país. Uma ideia simples, mas eficaz. O choque ideológico era também um choque de personalidades. Stalin, paciente e calculista, usou sua posição para isolar Trotsky, removendo seus apoiadores e os substituindo por seus aliados. A rede se fechava em torno do herói da revolução. Depois que Trotsky foi neutralizado politicamente, a manipulação de Stalin ficou mais evidente, como um enredo de novela das 8. Ele não precisava mais de aliados como Kamenev e Zinoviev, virando-se contra eles e se aliando a Nikolai Bukharin. É o famoso "o inimigo do meu inimigo é meu amigo", mas só até a página 2. Stalin acusou Kamenev e Zinoviev de facciosismo, tipo assim: "Não, gente, eu tô aqui para unir, mas vocês estão dividindo o bonde." Ele os usou para eliminar seu rival, e depois eliminou-os. Uma verdadeira rasteira, no melhor estilo, amigo da onça. Eles formaram a oposição unida, mas Stalin controlava o partido. Era como tentar segurar o vento com a peneira.
Em 1927, Trotsky, Kamenev e Zinoviev foram expulsos. Um verdadeiro fora, com direito à bandeira e tudo. Em 1929, Trotsky foi exilado e, mais tarde, assassinado no México em 1940. Uma história digna de filme de suspense, com reviravoltas e um final trágico. Kamenev e Zinoviev foram executados após julgamentos espetáculo. Aqueles julgamentos que a gente já sabe o resultado antes de começar, né? A teia de Stalin consumiu seus rivais, apagando-os do poder e da vida. Um verdadeiro game over para quem cruzou seu caminho. No final dos anos 1920, a era de Stalin estava apenas começando. Com seus rivais fora do caminho, Stalin precisava de mais do que poder político. Ele precisava de uma ideologia para justificar sua autoridade. Foi aí que o stalinismo nasceu. Stalin afirmava seguir o marxismo-leninismo, mas ele o remodelou para servir aos seus próprios propósitos. Sua teoria do socialismo em um só país se tornou um pilar central, declarando a União Soviética uma fortaleza. Stalin também introduziu a intensificação da luta de classes. Isso forneceu uma desculpa permanente para o terror, culpando os problemas em inimigos ocultos. Não era mais sobre a união dos trabalhadores, mas a sobrevivência do Estado soviético a qualquer custo. O Estado se tornou um instrumento de um só homem. Essa ideologia exigia um novo Estado, que possuía seu povo por inteiro. Isso é a essência do totalitarismo. Imagine um sistema em que o Estado controla cada aspecto da sua vida, apagando a linha entre o indivíduo e o Estado. Sob Stalin, a União Soviética virou o exemplo clássico desse conceito. O Partido Comunista chegava a todos os cantos da sociedade. Nada acontecia sem o conhecimento ou a aprovação do partido. Era um olho que tudo via, tentando direcionar a vontade de cada cidadão para um único propósito definido pelo líder. Qualquer desvio era visto como um ato perigoso de dissidência. Só a obediência perfeita importava. Essa centralização fazia com que todas as decisões viessem de cima para baixo. O controle garantia que nenhuma base de poder independente pudesse surgir. Cada aspecto da existência humana era absorvido pela máquina estatal. Um sistema totalitário desse tamanho não funciona só com ideologia e burocracia. Ele precisa de um ponto focal, um símbolo para dar um rosto humano a tudo isso. Sob Stalin, essa necessidade foi preenchida por um dos fenômenos mais marcantes e, vamos admitir, bizarros do século XX: o culto à personalidade. Isso ia muito além do simples respeito por um líder. Stalin foi sistematicamente elevado ao status de semideus. Ele não era só o secretário-geral do partido, era o pai das nações, o gênio brilhante da humanidade, o jardineiro da felicidade humana. A imagem dele estava em todo lugar, em cada escritório, cada sala de aula, cada casa. O nome dele era invocado para começar reuniões, celebrar colheitas e inspirar trabalhadores. Esse culto foi construído com um cuidado quase obsessivo pela máquina de propaganda do Estado. Escreviam poemas exaltando sua sabedoria, compunham músicas em homenagem à sua liderança, pintavam quadros mostrando ele como uma figura paterna, cercado de crianças sorridentes. Até a própria história era reescrita para engrandecer seu papel na Revolução de 1917, colocando Stalin ao lado de Lenin nos momentos-chave, enquanto rivais como Trotsky eram literalmente apagados das fotos. Ele era retratado como especialista em todas as áreas imagináveis. Um estrategista militar brilhante, mestre do planejamento econômico, teórico linguístico profundo e até mesmo um gênio científico. A verdade não importava. O mito era tudo. Por que as pessoas acreditavam em afirmações tão extraordinárias? É preciso entender o contexto. Para uma população vivendo mudanças imensas e desorientadoras, industrialização, coletivização, turbulência social, a imagem de um líder todo-poderoso e sábio era profundamente reconfortante.
Stalin oferecia uma sensação de estabilidade e certeza num mundo caótico. Ele era a mão firme no leme, guiando o navio do Estado por mares tempestuosos. Para muitos, acreditar em Stalin era quase um ato de fé, uma forma de dar sentido aos sacrifícios. Se o grande e sábio Stalin pedia que suportassem dificuldades, devia ser por um propósito glorioso que eles, em sua compreensão limitada, ainda não conseguiam enxergar. Esse culto também tinha um lado sombrio. Ao transformar Stalin na fonte única de toda a sabedoria e verdade, qualquer crítica às suas políticas virava um ato de traição e até de sacrilégio. Questionar Stalin era questionar a própria base do projeto soviético. Era se colocar ao lado dos inimigos, que ele supostamente protegia o povo. Isso criou um ambiente onde até os membros mais leais do partido precisavam demonstrar elogios constantes e exagerados ao líder para provar sua lealdade. O culto à personalidade não era só uma ferramenta de propaganda, era um mecanismo de controle social, impondo conformidade pelo desejo de pertencimento e pelo medo de ser excluído. Temos a ideologia, a estrutura de um Estado totalitário, e o mito unificador do culto à personalidade. Mas como esses conceitos se traduziam em controle real? A ponte entre a teoria e a prática foi construída com o medo. A ideia de intensificar a luta de classes era uma licença para caçar inimigos em todo lugar, criando um clima de desconfiança. Não dava para confiar em vizinhos, colegas e às vezes nem na própria família. As crianças eram ensinadas a serem vigilantes e celebradas por denunciar os próprios pais. A NKVD mantinha uma rede de informantes que espionavam as pessoas ao redor. Uma piada descuidada podia resultar numa batida na porta no meio da noite. Esse sistema foi calculado para atomizar a sociedade, quebrando laços de confiança. Essa arquitetura do medo garantia que não havia escapatória. O Estado controlava onde você morava, trabalhava e qual comida você podia conseguir. Para proteger os entes queridos, era preciso não só obedecer, mas participar ativamente do sistema. Assim, o nascimento do stalinismo foi um processo de tecer esses elementos numa teia assustadoramente eficaz. A ideologia dava a justificativa. O Estado totalitário fornecia a estrutura, e o medo era o mecanismo de execução. Essa foi a máquina que Stalin construiu. E no próximo capítulo, veremos o primeiro grande teste dessa máquina. No final dos anos 20, Stalin enfrentava um desafio imenso. A União Soviética era um gigante atrasado. Enquanto o Ocidente passara um século construindo seu poder industrial, a Rússia permanecia em grande parte agrária. Stalin, impulsionado pela ideologia marxista e pela paranoia, acreditava que uma base industrial forte era crucial para a sobrevivência do Estado socialista. A solução dele? Uma revolução de cima. Ele declarou que a União Soviética alcançaria em uma década o que outras nações levaram um século para fazer. A nova política econômica foi desmantelada, substituída por um planejamento central absoluto ditado por Moscou. Isso marcou o nascimento dos infames planos quinquenais. Stalin declarou de forma famosa: "Estamos 50 ou 100 anos atrás dos países avançados. Precisamos cobrir essa distância em 10 anos." A nação inteira foi mobilizada e seu povo tratado como soldados na frente econômica. O primeiro plano quinquenal, lançado em 1928, era menos um programa econômico e mais uma declaração de fé. As metas estabelecidas pelo Comitê de Planejamento Central, o Gosplan, eram otimistas demais, quase fantasiosas. O plano exigia um aumento estonteante na produção industrial. A produção de carvão deveria dobrar, a de ferro e aço triplicar, e a geração de eletricidade quadruplicar. Tudo em apenas 5 anos. Para alcançar isso, complexos industriais inteiramente novos foram planejados nas montanhas Urais e na Sibéria, longe das vulneráveis fronteiras ocidentais.
Cidades como Magnitogorsk e Stalinsk, hoje conhecida como Novokuznetsk, foram criadas do nada, erguidas do zero na estepe congelada por centenas de milhares de trabalhadores. O esforço humano necessário foi imenso. A força de trabalho era uma mistura caótica de jovens comunistas entusiasmados, camponeses fugindo do campo e, cada vez mais, trabalhadores forçados do sistema Gulag em expansão. Eles viviam em condições precárias, muitas vezes em tendas ou cabanas de barro, suportando invernos brutais e escassez crônica de alimentos e suprimentos. As normas de segurança eram inexistentes. A pressão para cumprir as cotas impossivelmente altas era implacável, levando a acidentes e exaustão. No entanto, impulsionados por uma combinação de genuíno fervor revolucionário, propaganda intensa e coerção brutal, eles construíram, contra todas as probabilidades, fábricas, barragens e usinas maciças surgiram da terra vazia. Cartazes de propaganda e cinejornais celebravam esses trabalhadores como heróis nacionais. O movimento stakhanovista, em homenagem a um mineiro de carvão, Alexei Stakhanov, que supostamente havia extraído uma quantidade recorde de carvão, foi criado para inspirar a competição. Trabalhadores que excediam suas cotas eram recompensados com melhores salários, moradias e elogios públicos. Aqueles que não conseguiam atingir as metas, ou eram acusados de destruir máquinas por incompetência, podiam ser rotulados como sabotadores e inimigos do Estado. Era um sistema de incentivos e punições extremos, projetado para extrair cada gota de esforço da população. Não havia meio termo. Você era um herói ou um traidor. Os resultados desse esforço frenético foram, no papel, impressionantes. A União Soviética anunciou que o primeiro plano quinquenal havia sido concluído com sucesso em apenas 4 anos. A produção industrial realmente disparou. O país estava produzindo tratores, caminhões e máquinas em uma escala nunca antes vista. A URSS estava se transformando visivelmente em uma grande potência industrial. No entanto, esse sucesso teve um preço oculto e terrível. O foco na indústria pesada, aço, carvão e ferro, significou que bens de consumo como roupas, sapatos e itens domésticos foram quase completamente negligenciados. O padrão de vida para as pessoas comuns despencou. Mas o maior custo, o verdadeiro horror dessa transformação, estava sendo pago não nas cidades, mas no campo. Para impulsionar a industrialização, Stalin precisava de grãos e trabalhadores. Ele precisava de grãos para alimentar as cidades e exportar para conseguir maquinário. Ele precisava de trabalhadores para preencher as fábricas. As pequenas fazendas existentes eram ineficientes em sua visão. A solução dele: coletivização completa. Milhões foram forçados a abrir mão de suas terras para fazendas controladas pelo Estado, os kolkhozes. Isso atacava um estilo de vida. Para os camponeses, a terra era tudo. A resistência veio dos kulaks, um rótulo para qualquer camponês que resistisse à coletivização. Stalin declarou a liquidação deles. Ativistas do partido invadiram aldeias, forçando camponeses a se juntarem às coletivas. Kulaks foram executados ou deportados. Milhões foram deslocados. Os camponeses resistiram, abatendo gado e queimando plantações. Essa resistência em massa teve consequências catastróficas. A União Soviética perdeu quase metade de seu rebanho. Os agricultores mais bem-sucedidos foram eliminados, e a agricultura soviética foi destruída. A coletivização forçada, a eliminação dos agricultores e o massacre em massa levaram à fome. O Holodomor, que significa morte por inanição, varreu a União Soviética, atingindo a Ucrânia com mais força. Essa foi uma consequência direta das políticas de Stalin. O Estado apreendeu grãos, deixando os agricultores sem nada. As pessoas comiam grama e roedores. Milhões morreram de fome enquanto o Estado selava as fronteiras, impedindo a fuga. Muitos historiadores defendem que o Holodomor foi um ato deliberado de genocídio
para esmagar o nacionalismo ucraniano. O Estado negou a fome, suprimindo informações. Isso criou um trauma profundo para os sobreviventes. Estima-se que de 5 a 10 milhões de pessoas pereceram. O preço da industrialização foi pago com sangue humano. O que você acha? Nos anos 30, uma estabilidade meio capenga voltava à União Soviética, mas para o Stalin, isso era um perigo e tanto. Em dezembro de 1934, o assassinato de Sergei Kirov, o chefão do Partido Comunista de Leningrado, deu a ele o pretexto que precisava. Kirov era tipo um pop-star na política, super popular e visto como um possível rival para o Stalin. O próprio Stalin pegou a investigação para si, alegando que tinha uma conspiração gigantesca por trás. E foi aí que o caso Kirov virou o estopim da Grande Purga. Criaram uma lei nova, super rápida, para julgar os terroristas. Era tipo um fast track para condenação. A morte do Kirov foi o começo de um terror que engoliria milhões de vidas. Um verdadeiro banho de sangue. Os julgamentos de Moscou, que rolaram de 1936 a 1938, não foram julgamentos de verdade, mas sim um show de horrores para botar medo na nação. Os acusados eram a velha guarda do Lenin, Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Rykov, antes heróis, agora desfilando como traidores. As confissões deles, arrancadas na base da tortura, e ameaças às famílias, chocaram o mundo. Eles confessaram crimes impossíveis, implorando pela morte. O verdadeiro lance: apagar a velha elite bolchevique e dar o recado: se esses caras caíram, qualquer um podia cair. Ninguém estava a salvo. Lealdade antiga não valia nada. Os julgamentos espetáculo abriram caminho para um terror que logo engoliria o país inteiro. Após os julgamentos espetáculo, a purga se espalhou por toda parte. Era a Iezovshchina, nomeada em homenagem ao chefão da temida NKVD, Nikolai Iezov. O Exército Vermelho, orgulho da nação, foi desmantelado. Comandantes de peso, como Tukhachevsky, foram executados sumariamente. E milhares de outros oficiais seguiram o mesmo triste destino, aleijando os militares soviéticos às vésperas da Segunda Guerra Mundial. O terror varreu todas as profissões, sem exceção. Cotas para prisões transformaram vizinhos, colegas de trabalho e até mesmo crianças em delatores. Uma palavra dita em falso, um nome com sotaque estrangeiro ou uma acusação por pura inveja podiam significar prisão ou morte na hora. As pessoas viviam em pavor constante, com malas prontas para a batida na porta à meia-noite. A sociedade foi dilacerada pela suspeita mútua. Resistência organizada tornou-se algo impensável. O objetivo de Stalin foi alcançado plenamente. Uma nação paralisada pelo medo, onde o poder do Estado era absoluto e incontestável. Para milhões, a prisão não significava execução, mas sim o Gulag, uma vasta rede de campos de trabalho forçado. Prisioneiros, de inimigos políticos a grupos étnicos inteiros, enfrentavam fome, doenças e trabalho brutal nos cantos mais inóspitos da URSS. A sobrevivência dependia do cumprimento de cotas de trabalho impossíveis. O fracasso significava menos comida e a morte provável. O Gulag misturava criminosos endurecidos com intelectuais inocentes, criando uma hierarquia interna brutal. Pelo menos 18 milhões passaram por lá. Até 2 milhões morreram. O Gulag era mais do que uma prisão. Era um pilar do terror de Stalin, silenciando a dissidência e alimentando o Estado com trabalho escravo. O controle de Stalin não era só físico, era psicológico. O regime construiu uma máquina da realidade. Cada jornal, transmissão de rádio, filme e aula escolar entregava a versão da verdade do partido. A propaganda era implacável e sofisticada, pintando um mundo de progresso e felicidade infinitos,
mesmo enquanto as pessoas passavam fome. A dúvida se tornou exaustiva e perigosa. A conformidade era a sobrevivência. Arte, cinema e música foram todos aproveitados para glorificar o Estado e seu líder. O resultado: uma sociedade onde questionar a história oficial parecia impossível. Stalin não apenas governou corpos, ele colonizou mentes. O regime de Stalin não só controlava o presente, ele reescrevia o passado. Livros de história eram constantemente revisados. Rivais sumiam de fotos e da memória. A mensagem era clara. O Estado podia apagar a sua existência por completo, como num passe de mágica. A arte e a ciência foram amordaçadas pela ideologia. Só o realismo socialista era permitido. Artistas e cientistas que discordassem enfrentavam o exílio ou a morte. Até a biologia foi politizada. As teorias falsas de Lysenko substituíram a genética de verdade, com resultados desastrosos. A verdade política vencia o fato científico. A mente, assim como a terra, deveria ser coletivizada. Na URSS de Stalin, a própria realidade pertencia ao partido, como se fosse um samba de uma nota só. Quando Joseph Stalin morreu, ele deixou um mundo irrevogavelmente mudado. Seu legado é uma tapeçaria complexa de modernização brutal, imenso sofrimento e transformação geopolítica. As políticas de industrialização forçada alcançaram seu objetivo principal: transformar a União Soviética em uma superpotência. Essa vitória concedeu à URSS imenso prestígio e poder, projetando uma longa sombra pelo globo. Stalin usou a presença do Exército Vermelho na Europa Oriental para instalar regimes comunistas, cimentando a divisão da Europa e o início da Guerra Fria. Domesticamente, seu legado foi de cicatrizes profundas, criando um Estado monolítico que suprimiu a dissidência. A magnitude do custo humano é a parte mais sombria de seu legado, uma catástrofe demográfica que desafia a fácil compreensão. O governo de Stalin demonstrou uma verdade aterrorizante sobre o Estado moderno, que é possível travar uma guerra sistemática contra sua própria população e sobreviver. Como Stalin é lembrado na Rússia? A resposta é complexa e divisiva. Não há uma visão única. Para muitos, ele é um monstro imperdoável, um tirano como Hitler. Outros o veem como um grande modernizador e herói de guerra. Enfatizam a vitória na Segunda Guerra Mundial. Apontam para a transformação da URSS em uma superpotência nuclear. As pesquisas mostram uma alta porcentagem de russos com uma visão positiva de Stalin. Sua imagem se fundiu com a ideia de força nacional e vitória. Essa esquizofrenia histórica cria um ambiente difícil para lidar com o passado. A Rússia é a nação das vítimas do Gulag ou dos vencedores de Berlim? Pode ser as duas coisas? A incapacidade de chegar a uma resposta revela as profundas cicatrizes do século XX. O estudo do regime stalinista não é apenas sobre entender o passado. É uma lição vital para o presente e o futuro. Vemos ecos de seus métodos na forma como alguns regimes autoritários modernos controlam a informação, repetindo incessantemente uma única narrativa. Elas foram simplesmente atualizadas para a era digital, usando robôs de redes sociais e sites de notícias estatais, como se fossem a Rede Globo, oficial do governo. O stalinismo também oferece uma lição crucial sobre o poder do medo para atomizar uma sociedade e impedir a resistência, transformando o jeitinho brasileiro de se unir em um jeitinho de se esconder. São as defesas essenciais contra a derrocada na tirania, como a nossa Constituição de 1988, que tenta nos proteger de um novo AI-5. E assim, ficamos com uma pergunta final e persistente. O que torna uma sociedade vulnerável a um homem assim? Será que somos tão suscetíveis quanto uma novela das 8 ao horário nobre? Este é o legado supremo de Stalin. Ele é como o Capitão Nascimento da história, mas com uma dose extra de crueldade.
Ele não é apenas uma figura da história, mas um aviso recorrente, um sinal dos tempos para que a gente não caia na mesma cilada.